o dia da última lista do especial de janeiro e é onde eu vou falar sobre os melhores livros únicos que eu li em 2017, livros que não possuem continuação. Eu sei que tem muita gente que prefere livros sem continuação, não que eu seja uma dessas pessoas, mas sem mais delongas vamos começar. E o primeiro livro que eu tenho pra falar é o The Losers List. Vocês já me ouviram falar bastante sobre esse livro aqui no canal. Isso aqui conta a história de uma guria cuja avó descobriu que está para morrer. E essa avó é uma senhora bem excêntrica, então o que ela faz? Ela leva a família inteira para um cruzeiro onde as pessoas vão para morrer com dignidade. Então todo mundo ali no navio ou está para morrer ou tem alguém familiar ou amigo, ou enfim, acompanhante que vai morrer. Essa premissa me intrigou bastante e aqui a gente tem um livro bem curioso, bem diferente e muito emocionante, que faz a gente pensar bastante, faz a gente chorar, faz a gente rir. Eu gostei muito, eu tava esperando uma coisa muito diferente e sinceramente, vendo algumas resenhas logo antes de ler esse livro aqui, eu nem pensei que eu fosse gostar tanto, mas decididamente foi um dos melhores, sim, livros únicos que eu li em 2017. O próximo é o An Enchantment of Ravens. Esse aqui já é uma fantasia e aqui a gente tem uma moça que mora num lugar que é ali na fronteira com o mundo dos feéricos, e esses feéricos eles não conseguem produzir nada, então eles dependem dos humanos para muita coisa. E essa moça, ela é uma artista, ela é uma pintora e ela ganha a vida pintando retratos dos feéricos porque pensa numa espécie vaidosa. Só que até que um belo dia o príncipe do outono vai lá na casa dela para ele ser, enfim, pintado. E ela acaba retratando uma certa tristeza nos olhos dele. Só que pra esse povo aí, tristeza, qualquer tipo de emoção humana é uma fraqueza. E a moral dele com o povo dele já não tá lá muito alta. Então ele é completamente julgado, ele é tipo, não é legal isso que viram no quadro dele. Então ele volta lá, pega a moça, tipo, meio que sequestra ela pra arrastar ela de volta pro reino dele, pra daí ela meio que salvar a reputação dele. Esse livro é muito divertido, eu imaginava que ele fosse ser muito mais sério, muito mais dark, muito mais, assim, pesado, e não é, ele é muito leve, é uma leitura quase cômica em alguns pontos, então ele me surpreendeu bastante, eu não tava esperando isso. E eu vou falar de novo uma coisa que eu disse sobre ele logo quando eu li, que aqui é um exemplo de que uma boa escrita não precisa necessariamente ser muito pesada, muito cheia de floreios. Aqui a gente tem uma leitura leve, uma leitura, assim, engraçada, despretensiosa, e ainda assim a escrita da autora é magnífica. E o próximo livro que eu tenho pra falar, com certeza vocês já não aguentam mais ouvir falar dele, mas ele voltou e é o Harry August Perdiani, ou As Primeiras 15 Vidas de Harry August. Esse livro aqui deu, enfim, foi um acontecimento na minha vida em 2017 esse livro, porque eu perdi ele, eu consegui recuperar ele, eu fui tipo até o aeroporto buscar o livro, foi maior confusão, mas ele merece destaque assim também, não só pela confusão, mas pela história em si. Aqui a gente tem um homem, uma pessoa do sexo masculino, que toda vez que ele morre, ele volta no primeiro dia de vida dele, ele volta ali no nascimento, então ele revive tudo de novo, e de novo, e de novo. Só que em cada vida as coisas vão mudando. Daí ele acaba encontrando pessoas que são como ele, e aí a gente tem o enredo da história se formando. Mas é muito interessante como o tempo é o personagem principal desse livro e não o Harry August. E como ele é muito peculiar, a escrita da autora é muito peculiar, os pensamentos do Harry são muito peculiares. E eu acho que uma das coisas mais legais aqui é que a gente sente, quando a gente tá ouvindo ele falar de alguma das vidas mais avançadas ali, mais perto da 15ª, que a gente sente que é uma pessoa velha falando, é uma pessoa que realmente já viveu tudo aquilo que ele falou que já viveu e reviveu e aí desviveu, enfim. É muito interessante como a gente vai indo e voltando no tempo, nas vidas aqui nesse livro. Ele é uma experiência por si só, eu recomendo muito. Não é aquele tipo de leitura muito rápida, mas ainda assim você avança sem perceber. E o próximo é outro livro que eu sinceramente amei, que foi o The Unexpected Everything, da Morgan Madsen. Eu sei, eu ando falando bastante dessa autora aqui no canal, mas, cara, ela merece muito essa atenção. E nesse livro aqui a gente tem a Andy, ela é filha de um cara do Congresso aí, um político meio que tipo fodão. Só que ele acaba sendo envolvido em um escândalo, esse tipo de coisa que a gente no Brasil tá bem acostumado a ver.
mas ele jura que é inocente, ele não sabe o que aconteceu, e aí acabou que ele vai ter que ficar um tempo ali fora da mídia. Então, e nesse meio tempo, a Andy tinha ali tudo programado pra fazer um programa de verão que ia ali ser meio que uma introdução ao curso de medicina que ela quer prestar na faculdade. Só que graças a esse escândalo do pai, ela meio que é cortada fora do programa, então ela vai ter que ficar em casa junto com o pai, que nunca fica em casa, e eles têm uma relação muito estranha. E o pior, ela tinha o verão dela inteiro, tipo, planejado, e agora ela não tem ideia do que ela vai fazer. E o que ela acaba fazendo? Passeando com cachorros pra, né, enfim, trabalhar. O mais legal aqui desse livro é o círculo de amizades da Andy e como muito do livro gira em torno da amizade, que foi o que aconteceu também no outro livro que eu li da autora, O Sim, Sr. Bingone, mas não é dele que estamos falando. Enfim, esse círculo de amizade é muito legal, a relação entre as amigas é muito legal, até mesmo quando a relação desanda um pouco, ainda é muito legal de se acompanhar. O romance é muito fofinho, tem vários cachorros e tipo, gente, cachorros! O livro realmente traz aquele clima super de verão, de férias, de sol, de calor, então é muito bom, inclusive, de ler nessa época do ano, agora que é verão aqui no Brasil. E a gente continua aí na torcida, né? Quem sabe esse livro seja publicado aqui no Brasil. E o último livro que eu tenho pra falar é uma leitura super recente, inclusive é o último livro que eu li em 2017, que é o The Forbidden Wish, da Jessica Curry. Esse livro me surpreendeu muito, ao mesmo tempo ele me decepcionou em outras partes. Acontece que isso aqui é um reconto da história do Aladdin, só que o gênio, na realidade, é uma garota. E daí, obviamente, os dois vão se apaixonar e tudo mais, e a gente tem um plot ali de fundo. Só que a questão é que a parte onde eles se apaixonam não foi muito bem executada. Mas, então vocês estão se perguntando, nossa Camila, mas você se importa super com romances, como é que um livro com um romance ruim tá na sua lista de melhores livros únicos de 2017? Acontece que tudo que não é o romance nesse livro é absurdamente bom. É sério, os personagens são muito legais, a questão ali em relação aos gênios, ao sistema de magia, digamos assim, é muito interessante. E um destaque aqui vai pro finalzinho, onde a gente entende o que acontecia ali com um certo objeto que parecia ter sido esquecido a história inteira, e a gente entende então como é que tudo começou, a gente entende o porquê da história estar acontecendo, de certa forma. E era uma coisa que eu não esperava, fez assim o queixo desgrudar da boca e cair no chão. Sério, esse livro me surpreendeu bastante, uma ótima leitura. Eu queria ter um pouco mais do romance, mas ok, foi 4 estrelas. E esses foram os melhores livros únicos que eu li em 2017. Falem pra mim nos comentários quais foram os seus. Vejo vocês no encerramento do especial de janeiro com o Bookshelf Tour. Muito obrigada por assistirem, vejo vocês no próximo. Beijo e tchau!